Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. De os varais mostrarem a sua ponta. Vamos procurar entender este detalhe. A Bíblia tem lições para nós sempre, toda ela é inspirada por Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, nós encontramos já providências do rei Salomão, que já tinha terminado a construção do templo e estava preparando os instrumentos e utensílios para o funcionamento dos cultos a Deus e dos sacrifícios e holocaustos no templo. E estava equipando todo o templo para que os sacerdotes pudessem trabalhar livremente com todo apoio. Isso seria equivalente a nossos dias, a gente dar os dízimos e providenciar fartura na casa do Senhor. É assim que Deus diz em Malaquias: trazei todos os dízimos para que haja fartura na minha casa e haja alegria, estímulo para aqueles que fazem a obra de Deus, mesmo que a nossos olhos eles não mereçam muito. Mas isso não é conosco. A avaliação do mérito não é conosco. Nós não temos que avaliar se o líder, pastor, se o obreiro merece ou não, para a gente poder condicionar a entrega do dízimo ao merecimento da pessoa. Não, a nós não cabe isto. Ainda que não mereça, e cá para nós, a minha sinceridade diz o seguinte: a maioria dos que trabalham na obra de Deus e recebem da obra de Deus, para mim, não merecem. A maioria não merece, não. Mas não cabe a mim estabelecer condições. Não, se eles não merecerem, eu não vou dar. Eu só vou dar o meu dízimo e ofertas se eles estiverem bem, se merecerem. Não. Isso não me cabe, eu tenho que ser fiel, independente do merecimento deles. Ainda que muitos não mereçam, mas eu estou sendo fiel ao meu Deus e não necessariamente por causa deles. Ao meu Deus eu estou sendo fiel. Isso precisa ser entendido. Salomão providenciou tudo o que era materialmente necessário. O templo estava bem construído, amplamente construído, com muito espaço para tudo, bem equipado, tudo estava feito conforme a direção de Deus. Só uma coisa, no meu entender, foi aproveitada e que não foi feita de novo, porque que foi a Arca da Aliança. Ela já existia e foi colocada lá. Os outros objetos todos foram feitos de novo. Querubins, Salomão fez um querubim monstro que encheu o Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos do templo tinha o dobro do tamanho do Santo dos Santos do tabernáculo. E os querubins que Salomão fez eram imensos, para esticar as asas e encher aquele Santo dos Santos. Salomão fez um outro altar do holocausto, bem grande, bem maior. Nós nem sabemos se estava havendo em funcionamento outro, porque na época dos filisteus, do sacerdote Eli, tudo foi levado. A arca que sobrou. E eu acredito que eles fizeram outras coisas para substituir, mas Salomão não usou, ele fez tudo novo. O mar de bronze, a grande caixa d'água, as pias, tudo Salomão fez novo, e com carinho e com arte, com beleza para o Senhor. A única coisa que ele não fez de novo foi a Arca da Aliança e
os varais. Quando se fala Arca da Aliança, estão considerados os varais também, porque os varais eram cobertos de ouro, andavam junto com a arca, sempre junto da arca. Eles não eram para se separar. Havia argolas nos 4 cantos da arca e os varais passavam pelas argolas. Os sacerdotes deveriam levar nos ombros a Arca da Aliança. E agora, quando chega aqui no versículo 6 do 2 Crônicas 5, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Salomão já tinha sabido da experiência do pai, que viu a mão de Deus pesar, porque eles não carregaram a arca da aliança com reverência, mas botaram num carro de bois. Agora, Davi na época tinha oferecido sacrifício da segunda vez para ter temor a Deus. E o Salomão aprendeu, e desde o início, de onde estava a arca, que era pertinho, da casa de Davi, o palácio de Davi, até o templo, a distância era muito pequena. Eu vou dar um chute, talvez 1 quilômetro. Era relativamente pequena e foi transportada nos ombros pelos sacerdotes. A arca era coberta, ninguém podia olhar para ela. E então os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Salomão não pôs a mão, ele não podia, nem nos varais, eram só os sacerdotes. E lá no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, eles colocaram a arca debaixo das asas dos querubins. E os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto, não eram varais novos, eram os mesmos varais antigos. Eles sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, ou seja, ultrapassavam ali o véu do santuário. Porém, de fora não eram vistos os varais. E ali estão os varais até ao dia de hoje, em que o texto foi escrito. Os varais estavam lá. Eu fico pensando, por que a ponta tinha que sobrar para fora? Não cabiam. O Santo dos Santos, os varais eram compridos. Será que ao fazer o Santo dos Santos, eles não pensaram nisto? Certamente que pensaram, mas acontece que a medida do templo foi dada por Deus. A Davi, a medida do Santo dos Santos foi dada por Deus. Mas será que quando Deus deu a medida do Santo dos Santos, ele não sabia que os varais não iriam caber lá, que iam sobrar uma ponta? Mas será que a arca tinha que ser levada com os varais? Onde é que seriam colocados os varais, então? São detalhes interessantes. O fato é que a arca foi levada com os varais não foram tirados das argolas nos cantos da arca e os varais ficavam com a ponta de fora e o véu cobria por cima os varais. Eu não creio que o véu fosse furado para o varal, cada um dos 2 varais passar. Eu creio que eles ficaram no chão e o véu cobria por cima. O fato é que todo sacerdote que entrava todos os dias no santo lugar, todo sacerdote via os varais ali. E as pontas dos varais eram um testemunho. Eles viam a ponta de ouro dos varais, que eram utilizados para carregar a arca. Mas eles nunca mais seriam usados, porque a arca não sairia dali. O Salomão disse que Deus aceitou aquele templo e ali ele habitaria para sempre. Isto foi o que Salomão disse.
E a glória de Deus encheu aquele templo, mostrando que Deus estava aceitando. Portanto, a arca não era mais para sair dali. Os varais não precisariam ficar ali. Por que deixaram? Bom, essa resposta eu não tenho. Mas porque os varais foram deixados, todo sacerdote nunca podia ver a Arca da Aliança. Ela estava descoberta e só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com uma fumaça espessa para ele não ver a arca, a fumaça do incenso. Cobria a arca e ele entrava lá. Era no dia da expiação, o dia das orações pelo perdão, e a fumaça que representava as orações cobria a arca. Até o sumo sacerdote não podia ver a arca por causa da fumaça. Mas os sacerdotes comuns, nem isso, não viam nada, não podiam ver nada, nunca a arca, não podiam olhar para a arca, mas eles viam os varais. Os varais testificavam da presença da arca ali. Se um dia eles chegassem ali, os varais estivessem retirados, eles ficariam muito preocupados, mas os varais estavam ali. Eu entendo algumas coisas a respeito disso, até para comentar um pouco. É que Deus tem o lado dele de mistérios, a sua intimidade, que ele não revela a qualquer pessoa, mas somente aqueles que o buscam, que o temem. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor, o interior da arca é reservado como revelação para aqueles que temem a Deus, com quem Deus faz aliança. Mas os outros podem ver a ponta dos varais. Meu irmão, você tem visto a ponta dos varais, aquilo que Deus revela? Deuteronômio 29:29, há coisas escondidas que ficam reservadas tão somente para o desígnio de Deus, mas há coisas reveladas que são para nós, há coisas escondidas que ficam nos desígnios de Deus, há coisas reveladas que são para nós, a ponta do varal. Mas para alguém que vê a ponta dos varais de ouro, ele sabe que a arca está ali. O resto é pela fé. Ele, pela fé, acredita que a arca está e que dentro da arca estão as tábuas da lei. Os filisteus tentaram abrir a arca e olhar para dentro e foram morrendo. Os israelitas que tentaram também olhar para dentro da arca, os de Bet-Semes, morreram. Mas nós temos a fé dada por Deus, que mostra que não precisamos olhar dentro da arca. Nós cremos. Nós não precisamos ver Deus fazer, nós cremos, nós temos um testemunho. As pontas dos varais são um testemunho para nós. Você tem um testemunho, minha irmã, do que Deus operou na sua vida? Você tem um testemunho, meu irmão? No casamento, você tem um testemunho de Deus neste casamento? Filhos, no seu trabalho, na sua atuação no ministério, dedicação a Deus, você tem um testemunho? As pontas dos varais são suficientes. O resto é pela fé. Os israelitas de fora nunca veriam nada disto. Os sacerdotes que se consagravam viam as pontas dos varais. Nós somos como que sacerdotes do Deus Altíssimo. Temos a fé para funcionar. Nós vamos fazer o nosso trabalho, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, nossas orações de intercessão, clamores a Deus pela pátria, pelas pessoas, pela igreja, pela unidade do corpo de Cristo. Nós vamos levar as nossas orações como incenso agradável a Deus. Nós vamos ver pela fé um pouquinho dessa intimidade com Deus, mas o restante é pela fé. Um dia, na glória eterna, nós vamos olhar para tudo isto com um corpo incorruptível. Nós vamos poder olhar para Deus, olhar para a arca. Nós vamos poder ver aquilo que hoje não vemos, mas que pela fé nós cremos
e nisto nos alegramos. Mas, meu irmão, até mesmo para ver as pontas dos varais, você tem que entrar na presença de Deus, no lugar santo. Você tem se consagrado para entrar no lugar santo, para ver as pontas dos varais? Pois é, procure buscar essa intimidade com Deus. Reserve um tempo no seu dia a dia para o Senhor, tempo de qualidade, com amor, para você entrar na presença do Senhor. Valorize isto, entrar no santo lugar para ver as pontas dos varais e testificar da presença de Deus pela fé. Procure entender esse detalhe que é muito importante. Se apegue nessas pontas dos varais. Ali é importante você estar junto ao Senhor. É a intimidade que Deus permite você ter quando você é sacerdote, quando você se consagra a Deus para entrar na presença de Deus. Vai ter o privilégio de pegar naquelas pontas dos varais, ou pelo menos ver e saber que Deus está ali na Arca da Aliança. Aproveite o privilégio que Deus dá, como Hebreus 10, 25, Hebreus no capítulo 10, nos diz que devemos ter esse privilégio de, pela ousadia, pelo novo e vivo caminho que Deus abriu na morte de Jesus, o véu, abriu este caminho, entre com ousadia na presença de Deus. Faça isso, comece a ver. Você tem visto as pontas dos varais, aquele pedacinho da presença de Deus que Ele revela para você? Comece a valorizar isso, entrar com intrepidez na presença do Senhor.